Olá pessoal, tudo bem com vocês? Primeira aula do ano 2026. Vou trazer aqui algumas curiosidades da matemática. Espero que esse ano nós realmente nos dediquemos, ao estudo da matemática. Vou começar aqui com essa curiosidade, porque todos os anos os alunos perguntam, professor, mas como é que faz através da relação de Girard, resolver, encontrar as raízes de uma equação de segundo grau, sabendo que a relação de Girard não é somente para a equação de segundo grau, né? Também tem algumas relações com a do terceiro grau, a do quarto grau e assim por diante, né? Existem as relações para essas equações de graus superiores, né? Mas aqui nesse vídeo nós vamos estudar a relação de Girard e eu adotei também como sendo relação modificada de Girard. Vou deduzir primeiro, né? E tanto uma quanto a outra. E logo após, nós vamos fazer algumas aplicações, né? E vamos nos dedicar bastante esse ano. Vamos principalmente estudar para passar nas provas, né? E realmente, não somente passar nas provas, mas para aprender de verdade, tá certo? Então vamos lá, vamos começar com essa daqui, com relação de Girard. Ó, seja ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, com a, b e c números reais. Opa. Com a sendo diferente de zero, porque se o a for zero, esse termo não vai existir, então iremos ficar apenas com um termo de primeiro grau, e aí não é uma equação de do segundo grau. Por isso que nós temos que eliminar o caso do a ser igual a zero, tá certo? Então, com a, b e c números reais com a diferente de zero, o x pode ser um número real ou não, né? Então, assim, vou considerar apenas que esses coeficientes sejam números reais. O x é a incógnita, tá? Que nós queremos descobrir, certo? Então, assim, porque eu estou dizendo que o x aqui possa ser que não seja real? Porque você tem que lembrar de uma coisa. Daqui a pouco eu vou te mostrar aqui o delta, né? A conhecida fórmula de Bhaskara, que na verdade é chamada de fórmula resolutiva de um trinômio quadrado perfeito. Porém, nós vamos considerar aqui como sendo a fórmula conhecida de Bhaskara, tá? Se o delta, nesse caso, for menor que zero, então não existem raízes reais, somente raízes complexas. Então, se você achar uma raiz complexa, o conjugado dela também será a raiz da equação. Então, se uma das raízes for complexa, a segunda também será complexa, tá certo? Porque é o conjugado dela. Então, veja só, nesse caso aqui, se o A, B e C são números reais com A diferente de zero, chamamos então dessa equação, então, a equação é chamada de segundo grau ou quadrática. De segundo grau, pois é de grau 2. O grau, pessoal, o grau da equação, você observa que a incógnita x, o expoente, o maior expoente que tiver na incógnita x, nesse caso aqui, é o que vai dizer, o que vai realmente te confirmar que é uma equação de segundo grau. Ó. Grau 2, se não existisse esse termo aqui, ó, aqui tem grau 1, então é a equação do primeiro grau, tá? Ela é de grau 1, mas como a nossa equação é de segundo grau, então o x terá
grau 2. Beleza, tudo bem. Então veja, como eu já falei anteriormente, vamos chamar de equação, fórmula de Bhaskara, tá? Mas na verdade é fórmula resolutiva de um trinômio quadrado perfeito. Fórmula, eu vou colocar assim, para determinarmos as raízes da equação vamos inicialmente, tá? Vamos inicialmente é, utilizar a fórmula resolutiva de um trinômio quadrado perfeito. Vou colocar assim, ó, conhecida como fórmula de Bhaskara. Vou colocar aqui embaixo. Fórmula, deixa eu ver. Fórmula de Bhaskara. Muito bem, então olha só. Nós temos aqui ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, eu gosto de subdividir. Alguns professores não gostam e já faz direto. Porém, eu vou fazer assim, ó. Primeiro, o discriminante que eu chamo de delta. Tem que calcular o delta, que é da seguinte forma. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Deixa eu colocar uma coisinha aqui bem rapidinho. O delta vai ser assim. Delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Alguns alunos confundem colocar menos b ao quadrado, tá certo? Tem que tomar cuidado, que é b ao quadrado menos 4ac. E a segunda formulazinha é por Bhaskara, né? Se calcula assim, ó. X vai ser igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Certo? Ok. Então, nós vamos fazer da seguinte forma, veja.
Então, se x é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, o sinal de menos aqui embaixo e o de mais, ó, o de menos eu vou utilizar para o x1, tá? E o x2, o mais. Então, x1 vai ser igual a menos b menos raiz de delta sobre 2a. E x2 menos b mais raiz de delta sobre 2a. Certo? Então temos aqui as raízes. Essas são as raízes. Agora, vamos pensar da seguinte forma. Ó, a relação de Girard é uma relação, ó, que associa as raízes com os coeficientes da equação. Ok? Então, assim, vamos tentar encontrar essa associação como x1 é menos b menos raiz de delta sobre 2a e x2 é menos b mais raiz de delta sobre 2a. Então, já pensou na soma delas? x1 mais x2, por exemplo, vai ser igual a menos b menos raiz de delta sobre 2a, aí mais a outra aqui, ó, menos b mais raiz de delta sobre 2a. E aí, somando duas frações que contêm os mesmos denominadores, o que é que você vai fazer? Você vai repetir os denominadores e vai somar os numeradores. Então, fazendo a soma, você vai perceber que esse termo aqui, ó, eu posso simplesmente cancelá-los, ok? Então, nós vamos ter menos b mais menos b dá menos 2b. Menos 2b. E o 2a eu vou repetir aqui embaixo. 2a. Simplificando, nós vamos ter então menos b. Opa. Menos b sobre a. Então, logo, x1 mais x2 é igual a menos b sobre a. Observe que eu já tive aqui uma relaçãozinha. Ó. As duas raízes somadas, nós temos a relação dos coeficientes da equação aqui, que é menos b sobre a. O b e o a são os coeficientes da equação aqui em cima.
o A aqui e o B aqui. E perceba que desde o início... Faltou aqui, esqueci, né? Tem que colocar aqui, ó. Diferente de zero. Certo? Então, ó, considerando o A diferente de zero, então essa relação aqui é verdadeira, porque não existe divisão por zero, né? Então, como A é diferente de zero, então é com A diferente de zero. Então, o que acontece? É possível obter essa relaçãozinha aqui. Agora, da adição, né? Vamos verificar do produto. Agora, o produto das raízes. Agora, vamos verificar o produto das raízes. Ó, continuando ainda com x1 e x2, sendo as mesmas soluções, né? Então, menos b menos raiz de delta sobre 2a e x2 igual a menos b mais raiz de delta sobre 2a, sempre com a diferente de zero, tá? Com a diferente de zero, temos... Você já pensou no produto x1 vezes x2? O que deve acontecer? Ó, menos b menos raiz de delta sobre 2a multiplicado por menos b mais a raiz de delta sobre 2a. Olha o que nós temos aqui. O produto da diferença pela soma de dois termos. Produto notável, né? A regrinha, tem uma regrinha aqui. Se você quiser, pode fazer aquele chuveirinho, né? Que nós chamamos de propriedade distributiva. Mas se você lembrar da propriedade dos produtos notáveis, que se você tiver um produto da diferença pela soma entre dois termos, né? Dois termos idênticos, né? Como menos b aqui, menos b, raiz de delta e raiz de delta, você pode aplicar a técnica dos produtos notáveis, que é o quadrado do primeiro, ó, menos b ao quadrado, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, no caso que é a raiz de delta, também é o quadrado. E 2a vezes 2a dá 4a ao quadrado, ok? Continuando essa situação aqui, nós vamos ter menos b ao quadrado vira b ao quadrado, né? Porque todo número entre parênteses que está elevado a um expoente par, ele vira positivo. Então aqui vai ficar com b ao quadrado. A raiz cancela com o quadrado, tá certo? Até porque o índice aqui é 2. Então vai ficar com menos delta sobre 4a ao quadrado, né? Não esquecer do quadrado. Aqui nós vamos ter b ao quadrado menos, ó, menos o delta ainda continua sendo b ao quadrado menos 4ac. A formulazinha, né? Lá no começo da história. Sobre 4a ao quadrado. Então tem um sinal de menos aqui. Antes do parênteses. Se você eliminar os parênteses, tem que trocar todos os sinais dos termos, tá certo? B ao quadrado está positivo aqui, então ele vai virar negativo. O 4ac está negativo, então ele vai virar positivo. Então fica assim, ó. O primeiro b ao quadrado você copia. B ao quadrado. Menos b ao quadrado. Aí menos 4ac vira mais 4ac. Sobre 4a ao quadrado. Nesse momento aqui, eu posso cancelar b ao quadrado menos b ao quadrado. Então, nos restou aqui
Gestor aqui, então. 4AC. Opa. 4AC. Sobre 4A. Vamos novamente fazer a simplificação aqui. O quadrado. Cadê o quadrado? Não esquecer do quadrado. Vamos reduzir agora. 4A com 4A. Lembrando que eu dividi o 4 pelo 4, que dá 1. O A, o expoente aqui é 1, mas aqui é 2. Então, esse A vai sumir. E esse A daqui, só vou retirar apenas 1, tá? Do fator. Então, vai ficar assim. C em cima. E apenas um A aqui embaixo. C sobre A. Só lembrando que não existe apenas esse modelo para demonstrar isso aqui, viu? Existem outros métodos de demonstração. Mas eu utilizei essa daqui porque vocês já devem conhecer a fórmula de Bhaskara. Então fica mais prático. Então x1 vezes x2, logo, portanto, x1 vezes x2 é igual a c sobre a. E aqui também sempre com a diferente de zero, tá? Então veja, olha o que nós temos aqui. Nós temos, olha o que ficou no final, né? Então, opa, não foi? Aqui, para a equação ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero com a diferente de zero, temos x1 x1 sendo igual x1 mais x2 sendo igual a, tá aqui em cima, menos b sobre a menos b sobre a, e o x1 vezes x2 igual a c sobre a. Tudo isso com a diferente de zero. Ok? Vejam, pessoal. Até agora foi somente quando A fosse diferente de zero, tá? Aqui eu coloquei alguns exemplos que daqui a pouco eu vou utilizar para te mostrar. Porém, então, eu vou retirá-lo daqui, que eu quero fazer algumas... Deixa eu colocar ele lá embaixo. Aqui, porque depois eu utilizo esses exemplos. Veja. Fazer um exemplo aqui com o que acabamos de entender. Vamos utilizar a relação de Girard. Por isso que é conhecida como soma em produto, né? Mas foi esse matemático aqui, tá? Relação de Girard para encontrar as raízes. As raízes da equação. X ao quadrado menos 10x mais 25.
igual a zero. Esse caso aqui, veja, por soma em produtos, ou seja, x1 mais x2, com x1 e x2 sendo as raízes dessa equação, tá? x1, x2 são as raízes. São as raízes. Então, veja, x1 mais x2 tem que dar igual a menos b sobre a. E x1 vezes x2 tem que dar igual a c sobre a, ok? Então, substituindo aqui os valores, o que é que nós vamos encontrar? x1 mais x2 vai ser igual a menos a fórmula. Observe que o b daqui, ó, esse b é o número menos 10, ó. Então, vou colocar entre parênteses, menos 10. Sobre o valor de a, que é 1. E aí você já sabe que menos multiplicado por menos, né? Vira positivo. Seja 10 apenas. A soma das raízes tem que dar 10. E x, o produto agora, x1 vezes x2, tem que ser o c sobre a. Olha só o c aqui, ó. C está positivo, mais 25. Se fosse menos 25, então o c, você deveria considerar também o sinal de menos, tá? Então, no caso, o c aqui vai ser 25 sobre o valor de a, que é 1. Que nos dá 25. Então, observe só. A soma das raízes tem que dar 10. E o produto das raízes tem que dar 25. Então, para você resolver esse probleminha, você deve começar com o produto, para depois você verificar a adição, tá? A soma aqui em cima. Então, com relação ao produto, vou até colocar aqui, começar sempre com o produto. Começar sempre com o produto. Cuidado com isso aqui. E aí, vamos analisar o produto. 25. Só você escrever as possibilidades. Todas as que você souber, tá? 25. As possibilidades de multiplicação que dá 25. A primeira que vem na cabeça é 25 vezes 1. A outra que dá 25, que nós conhecemos, é 5 vezes 5. Mas além dessas, existem as opostas, né? Todas que estiverem aqui, ó, nas possibilidades positivas ou não, você tem que trocar o sinal de todos os números que nós temos nas possibilidades. Por exemplo, 25 vira menos 25. Aqui tem um positivo, vira menos 1 aqui, ó. E se você perceber, menos 25 vezes menos 1 também vai dar o número 25, tá certo? E aí o que acontece? Aqui em cima também, ó. Vai virar menos 5 vezes menos 5. E aí o que acontece? De todas essas possibilidades que você já encontrou aqui, tem algumas coisas que você deve perceber e analisar. Ó, temos 4 possibilidades aqui nesse caso. 4. Vamos supor que dessas 4 possibilidades, nenhuma delas satisfaz a equação inicial. Não satisfaz. Ou seja, não existe a soma e o produto não bate, né, com relação à formulazinha de Girard. Não está batendo com essa relação. O que acontece? O que a gente pode pensar? O delta, que é o nosso discriminante, pode acontecer duas coisas com o delta. Ou o delta vai ser um número negativo, ou o delta não vai ser um número racional. Não vai ser racional. Pode ser o quê? Pode ser um número irracional, tipo dar um número que não tem raiz exata, né? Por exemplo, se delta for 3. Então, nessa condição, quando o delta for 3, nós não vamos conseguir, nesse caso, encontrar as soluções usando a relação de Girard, tá certo? Pode ser também outra coisa. O que pode ser? Se o delta for negativo, obviamente que as raízes são complexas. Então, x1 e x2 são números complexos, tá certo? Então, se acontecer, se o delta for negativo,
Nesse caso aqui, na solução, se delta deu negativo, então as raízes são números complexos, as duas raízes. Mas se o delta, por exemplo, não foi negativo, mas foi um número que não seja racional, vai ser o quê? Irracional. Números irracionais são aqueles números que não dá para escrever na forma de fração, tá certo? Então, se você encontrar um número que não dá para escrever, por exemplo, raiz de 3. Raiz de 3 não tem como escrever na forma de fração, tá certo? E aí ele é considerado um número irracional. E aí o que acontece? O delta sendo 3, a raiz dele, que vai ser raiz de 3, não vai dar exato. 1,73 e vários números aleatórios, né, após a vírgula na parte decimal. Então, nessas duas condições, não vai ser possível encontrar as raízes utilizando esse método dessa relação de Girard, tá bom? Então, nesse caso aqui, nós vamos perceber, ó, precisa calcular elas inicialmente? Não, não precisa fazer. Por quê? Porque você já vai saber aqui, ó, você encontrou 4 possibilidades. Se dessas 4 possibilidades na soma, né? Na soma não bater, o valor da soma não bater, porque você já sabe que vai acontecer alguma dessas duas situações para o delta. Ou o delta negativo, ou o delta sendo um número que não seja, desculpa, não é delta ser, eu escrevi aqui, ó, delta menor que zero, ou delta não pertencer aos racionais. Não é isso que eu estou querendo dizer, não. É que a raiz dele, tá certo? A raiz dele. Se a raiz do delta não for um número racional, né? Tipo raiz de 3. A raiz de 3 não é um número racional. Tá bom? Então, na minha mente, eu estou querendo dizer isso. Que nós só vamos encontrar se a raiz do delta for um número racional. E o delta, se o delta for menor que zero, nesse caso, se o delta for menor que zero, então não tem raiz real, tá certo? É isso daí. E o que acontece? Vamos lá agora aqui, ó. Qual dessas opções aqui só vai existir uma, das 4, só vai existir uma, se existir, né? Você só vai ter uma dessas possibilidades em que a soma das raízes vai dar o número 10, ó. Bora ver. 25 mais 1 dá 26. 5 mais 5 já deu 10, ó. Tá vendo? Olha, menos 25, menos 20 e menos 1, mais menos 1, né? Vai dar menos 26. Então não deu 10. Menos 5 mais menos 5 deu menos 10. Menos 10 não deu igual a 10. Então a única situação que dá 10 aqui é essa possibilidade. Então olha o que nós podemos garantir já aqui, ó. Olha o que nós podemos garantir aqui, ó. x1 é igual a 5. E o x2 também é igual a 5. Ok? Aí o que é que você já sabe aqui também? Quando acontecer isso, das duas raízes serem iguais, ó, x1 igual a x2, você já pode afirmar, então, o delta vai ser igual a zero. Se você calcular o delta dessa equação, vai dar zero. Vamos fazer um teste aqui? Vou fazer um teste, ó. O A é 1, o B é menos 10 e o C é 25. Então, ó, imagina o delta aqui, ó. Delta igual a B ao quadrado menos 4AC. Delta vai ser igual a o B é menos 10, ó, então vai ficar menos 10 ao quadrado menos 4 vezes o valor de A, que é 1, vezes C, que é 25, positivo. Então, delta vai ser igual a 100, né? Menos 4 vezes 1 vezes 25 dá 100. Então, delta deu 0, tá vendo? Então, se as duas raízes são iguais, é porque nós podemos garantir que o delta vai ser igual a 0, ok? Ok, gente. Mas vejam que nesse caso aqui, desse exemplo, nós resolvemos porque o A foi 1, ó. O A foi 1, tá vendo? Aí nós resolvemos dessa forma. Já pensou nesse outro exemplo aqui? Ó,
2x ao quadrado menos 7x menos 9 igual a 0. Por Girard. Pronto. É nessa hora que os alunos perguntam, professor, mas lembrando que dessa forma como está escrito aqui, nessa fórmula e essa, funciona muito bem quando for mais ou menos 1 e não somente 1, tá? Mais ou menos 1 funciona muito bem isso daqui. O problema é quando A não é mais ou menos 1. Então, vê, eu vou só montar aqui para daqui a pouco deduzir essa formulazinha, tá? Veja. x1 mais x2 igual a menos b sobre a. E x1 vezes x2 igual a c sobre a. Então aqui eu vou ter o quê? x1 mais x2 igual a menos da fórmula. O b aqui é menos 7, vai ficar entre parênteses. Sobre a, que é 2. Então isso daqui vai nos dar 7/2. Que eu posso escrever como 3,5. x1 vezes x2 igual a c sobre a. Que é onde o c é menos 9, né? Entre parênteses, menos 9. Então isso aqui vai nos dar menos 9 sobre 2. E vai nos dar menos 4,5. Olha, gente. Dá para fazer assim com os números decimais? Dá, não tem problema nenhum. Tá certo? Por quê? Ó, eu vou te mostrar nesse caso aqui, tá? Vamos começar com um produto. Dá para fazer assim sim, dá? Não tem problema nenhum, ó. Vamos começar com um produto. Quais são as possibilidades de dar menos 4,5? Pela nossa mente, assim, pelo que nós conhecemos. Ó, primeiro, vem na cabeça o número menos 4,5 vezes 1. Outra coisa é que dá para fazer por menos 1,5 vezes 3. 3 vezes 5 dá 15, vai 1. Vai dar exatamente menos 4,5. Então, isso é o que nos lembra esse número, tá certo? E agora, as outras formas são essas aqui, ó. Troca o sinal desse, ou seja, vira positivo. E troca o sinal desse, vira negativo. Vezes menos 1. Troca o sinal desse, que vira positivo. E troca o sinal desse outro aqui, que vira negativo. Tá vendo? 4 possibilidades encontrei aqui. Então, o que acontece? Apenas, ó, se existir soluções, né, reais para essa equação aqui, vai estar dentro dessas possibilidades. Então, qual dessas possibilidades que a soma vai dar 3,5? Olha, menos 4,5 mais 1, isto vai nos dar menos 3,5. Eu quero que dê 3,5 positivo. Então, não é essa possibilidade. Se eu somar essas duas aqui, vai nos dar 2,5. Não deu também aqui em cima. Se eu somar essas duas agora, vai nos dar 3,5. Tá vendo? Então, ó, essa aqui é a solução. São as soluções dessa equação de segundo grau. Então, se eu somar essas duas aqui, vai dar menos 2,5. Certo? Ou menos 2,5 não. Vai nos dar menos 1,5. Tá certo? Então, assim, as soluções são para essa situação aqui, né? x1 igual a menos 1 e o x2 sendo 4,5. Então, solução, S de solução, ficaria com menos 1. Poderia escrever 9,5, né? Poderia fazer assim. Porém, pessoal, veja só. Foi até fácil de resolver assim também. Foi fácil. Mas muitos alunos, muitos, não conseguem deduzir quando for número decimal. Então, o que acontece? Vou deixar esse exemplo aqui e daqui a pouco eu vou voltar novamente
Vou deixar esses exemplos aqui, daqui a pouco eu pego ele. Vamos para a próxima etapa aqui agora, ó. Veja, então, para ficar mais fácil no entendimento para esses alunos que não conseguem realmente deduzir com os números decimais, então pensa da seguinte maneira aqui, veja. Relação modificada. Relação modificada de Girard. Veja. Se x1 mais x2, você já sabe que é menos b sobre a. E x1 vezes x2, você já sabe que é c sobre a. Lembrando com a diferente de zero, né? Então, eu posso simplesmente fazer o seguinte. Vou multiplicar toda essa equação aqui, toda a primeira equação. Vou multiplicar por a. Toda a equação. A primeira. E a segunda equação aqui, vou multiplicar por a ao quadrado. Deixa eu tirar esse... ao quadrado. Então, o que é que vai gerar aqui, ó? Veja. A, que multiplica x1, vai ficar com a x1. A, que multiplica o x2, então vai ficar com a x2 igual a, que multiplica menos b sobre a. Basta cancelar os dois aqui, ficando apenas com menos b. Ok? Então, já tenho aqui, ó, esse termo e esse termo, entre parênteses. Vou fazer agora a multiplicação com esses dois termos aqui. Então, vai ficar a ao quadrado vezes x1 vezes x2 igual a ao quadrado vezes c sobre a. Então, basta cortar um desse aqui, né? E corta esse daqui, ficando apenas com c vezes a, que nós iremos escrever na ordem crescente do alfabeto, AC. Ok? E aí o que acontece? Nesse caso aqui, eu vou separar esse a ao quadrado ficando assim, a vezes a. Aí vezes x1 vezes x2 igual a vezes c. Então, eu vou apenas colocar um a aqui do lado, ó. E na multiplicação existe a propriedade comutativa, que diz o seguinte, ó, a vezes x é a mesma coisa que... o x vezes a é a mesma coisa que a vezes x, tá certo? Para os números naturais. E aí, o que acontece? Vou trocar aqui pela ordem comutativa. Vai ficar assim. AX1, ó, esse aqui ficou aqui na frente e esse A, ele vem aqui para o lado do x2. A x2 igual a AC. Então, eu posso fazer isso daqui agora, ó. Colocar um parênteses aqui e outro parênteses aqui, ó. Ficando assim. AX1 vezes AX2. E aqui igual a vezes C. Ok? Então, olha só que nós temos essa equaçãozinha aqui e essa equação daqui, ó. Vou escrevê-la aqui embaixo. Copiar. Copiar essa daqui. Essa daqui também.
Então, nessa situação aqui, o que é que eu vou fazer? Os termos que estão dentro dos parênteses, perceba que nós temos AX1, AX1, AX2, AX2. Então, eu vou chamar assim, ó, de X1', o termo AX1. Estou fazendo uma mudança de variável, tá? E X2', sendo A X2. E o nosso objetivo é encontrar o X1 e o X2 propriamente dito. Então, X1 vai ser igual a X1' sobre A. E o X2 será X2' sobre A. Posso fazer isso porque o A é diferente de zero, tá? Beleza. Então, assim que eu determinar o X1' e o X2', basta você dividir pelo valor do A e aí você vai encontrar as raízes que você estava procurando. Certo? Então, essas duas aqui é chamada... por isso que eu coloquei relação modificada. Modificada porque houve uma manipulação algébrica aqui no início. Para podermos chegarmos nessa situação, né? Olha, nessa situação aqui, né? E nessa aqui, ó. Tá certo? No final, você divide por A. Vamos fazer a aplicação aqui agora. Ó. Vou pegar esse exemplo aqui, como eu tinha dito logo no começo. Vocês podem praticar também, tá certo? Vai funcionar bastante com todas as equações de segundo grau quando A for diferente de mais ou menos 1. Porém, se for igual a mais ou menos 1 também funciona, tá? Basta você no final dividir pelo valor do A. Então vamos pegar aqui o primeiro exemplo. Exemplo número 12. Esse exemplo aqui. 8x ao quadrado mais 2x menos 3 igual a 0. Por Girard. Então vamos fazer assim. X1'. Presta bastante atenção agora, tá? Ó. X1' mais X2' vai ser igual a menos B. Essa é a fórmula. Aí X1' vezes X2' vai ser igual a vezes C. Pronto. Vamos substituir agora os valores aqui, ó. X1' mais X2' vai ser igual a quem? Menos B, menos a fórmula e o valor do B, que é 2, ó. Então, menos 2. X1' vezes X2', A vezes C. O A é 8 e o C é menos 3. Multiplicando os dois vai dar menos 24. Ok? Pronto, aí agora, como eu te falei desde o início, tu tem que procurar as possibilidades de multiplicação que dá o valor do produto, tá? No caso aqui vai ser o menos 24. Vamos ver. Menos 24. Quais são as possibilidades que vai dar? Então, na cabeça já vem logo essa. Menos 24 vezes 1. Aí vai dividindo por 2. Menos 12 vezes 2. Vai dividindo por 2 de novo. Menos 6 vezes 4. Aí divide por 2 de novo. Menos 3 vezes 8. Tá vendo? Teve várias possibilidades. Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que trocando apenas o sinal de todos os números aqui. 24 vezes menos 1, que também vai dar menos 24. 12 vezes menos 2. 6 vezes menos 4. E 3 vezes
menos 8. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 8 possibilidades. Se tiver solução real, se tiver pelo menos uma, né? Tipo, se o delta for igual a zero, vai ter apenas... Vão existir duas soluções reais iguais, com delta igual a zero. Quando o delta for maior que zero, duas soluções reais distintas. O delta menor que zero, nenhuma solução real. Então, vamos considerar aqui, será que o delta vai ser menor que zero? Se isso acontecer, nenhuma dessas possibilidades que eu escrevi aqui não vai adiantar de nada, tá certo? Então vamos ver qual dessas possibilidades que a soma vai dar menos 2. E outra coisa, como nós comentamos anteriormente, não é que o delta não vai ser racional não, tá? É a raiz do delta. Então pode acontecer da raiz de delta não ser racional ou o delta ser menor que zero. Tem que lembrar disso. Se não tiver nenhuma dessas possibilidades aqui, que é a soma de menos 2, vai acontecer ou delta negativo, ou a raiz do delta não é o número racional. Tá bom? Beleza? Tranquilo? Agora vamos verificar se tem alguma dessas possibilidades que a soma vai dar o número menos 2. Menos 24 mais 1 não dá menos 2. Então, elimina essa. Menos 12 mais 2 não dá menos 2. Ó, menos 6 mais 4 dá menos 2, viu? Então, achamos aqui, ó, bem rapidinho, tá vendo? Então, se eu somar isso aqui, não dá menos 2. Não dá menos 2. Aqui não dá menos 2. Aqui vai dar 2 positivo. Então, eu quero que seja 2 negativo. E aqui também não dá. Então, a única solução aqui foi menos 6 e 4, tá vendo? Se eu somar menos 6 com 4, vai dar exatamente menos 2. Então, já achei o x1', logo, ó. Logo, x1'. Eu vou chamar o menor aqui, que é o menos 6. E o x2' vai ser 4. Então, para descobrir as raízes da equação mesmo, que foi o que eu te falei aqui em cima, basta tu dividir agora pelo valor do A, ó. Dividir pelo valor do A. Então, quer dizer que, logo aí, então, x1 vai ser igual a menos 6. O valor do A é quanto aqui, hein? É 8, ó. E aí tu vai reduzir. Menos, vai dividir por 2 e por 2, né? Dividindo por 2, vai encontrar 3 aqui. E 4. Então, portanto, x1 menos 3 quartos. x2 vai ser igual ao do x2' dividido pelo valor do A, ou seja, 4 sobre 8. E dividindo tudo por 4 aqui vai nos dar 1 meio. Portanto, x2, que era o que nós queríamos encontrar também, vai nos dar 1 meio. Veja, pessoal, tem gente que não prefere fazer assim, tem gente que prefere fazer por baixo, cara. Não tem problema nenhum, faça da sua forma, que você souber responder na hora. Estou te mostrando aqui uma alternativa que muitos alunos perguntam. Professor, mas como é que faz para girar quando A não for mais ou menos 1? Então dá para fazer dessa forma aqui, pela relação modificada, tá bom? Vou pegar aqui agora o 16 aqui, ó, o 16, vamos ver. Só no final, você não esqueça de escrever. O professor vai querer ver dessa forma, tá? S de solução. Coloca aqui o x1, que é menos 3 quartos. E 1 meio. Não esquece de colocar dessa forma aqui, a solução da equação de segundo grau. Coloca o conjunto de solução aí. Vamos fazer mais uma aqui, ó, usando essa relação modificada. Exemplo 16. O exemplo 16 aqui está dizendo que é 2x ao quadrado mais 7x mais 6. Ó, 2x ao quadrado mais 7x mais 6. Igual a zero. Né? Por girar. E outra, viu? E outra, presta atenção. Ó, por girar. Alguns professores colocam assim na prova.
Calcule através do método de Girard, tá certo? Se tu fizer por Bhaskara, mesmo que tu esteja certo, ó, não vai ganhar a pontuação correta lá na sua escola. Agora, se for no concurso, por exemplo, no Enem, ou em algum outro concurso que você esteja fazendo, de repente você se deparou com uma equação de segundo grau, ou até mesmo uma função quadrada, que dá para resolver também. No concurso, tudo bem, mas se for na sua prova da escola, se tiver lá, resolva utilizando o método de a relação de Girard. Aí tu foi e fez por Bhaskara. Ó, teu professor vai colocar 0, mesmo tu chegando na resposta correta. Tá bom? Então se preocupa com isso. Se for pro Girard, ó, não tem jeito, tu tem que fazer assim mesmo. Tá bom? Então vamos lá pro Girard também aqui nessa situação. Ó, x1' mais x2' vai ser igual a menos b. Que nesse caso é menos da fórmula e o b aqui é 7. Aí x1' vezes x2' é igual a vezes c, ó. O a é 2 e o c é 6. Então dá 12. Então, como eu já te falei, tu tem que começar com um produto, 12. Todas as possibilidades de multiplicação, que dá exatamente 12. Vamos ver. A primeira é mais fácil, né? 12 vezes 1. Aí divide por 2. 6 vezes 2. Divide por 2. 3 vezes 4. E agora as outras são quais? As mesmas, né? As mesmas. Só com sinal trocado, ó. Menos 12, menos 1. Menos 6, menos 2. Menos 3 e menos 4. Como eu te falei, se existir soluções reais, vai estar dentro dessas possibilidades aqui. E aí o que acontece? Qual dessas possibilidades que a soma das raízes vai dar exatamente menos 7? Ó? 12 mais 1, 13, não deu. 8, a soma não deu. 7 é positivo. Aqui está negativo, cuidado. Então, deixa eu cancelar aqui, cancelar e cancelar. Menos 13 aqui a soma não dá certo. Menos 8 não dá certo. Não sei porque eu apaguei. Menos 8. Menos 3 mais menos 4, menos 7. Então tá aqui as raízes da x1, x1' e x2', tá? Então olha só, eu vou colocar dessa forma aqui. Logo, x1' eu vou colocar o número menos 4. E o x2' eu vou colocar o número menos 3. Como eu já te falei, tem que dividir pelo valor do a para encontrar as raízes dessa equação original, tá? Então, portanto, x1 vai ser igual a menos 4 sobre o valor de a. O valor de a aqui é quem? 2. Então, eu vou colocar 2 aqui. Isso aqui nos dá menos 2. Então, x1 vai ser igual a menos 2. x2 vai ser igual a menos 3 sobre 2. Tá? Então, você pode também deixar na forma decimal, menos 1,5. Então, x2 menos 1,5. Se quiser testar para verificar se está correto, você pode fazer o teste, tá certo? Bora fazer o teste dessa aqui? Eu vou copiar essa daqui. Ó, vamos fazer a prova real. Aqui, essa equação. Vou colocar aqui embaixo. Aqui. E as suas raízes. As raízes foram só faltou colocar o S de solução aqui também, não foi? Não esqueçam disso, tá? Aqui, ó. Solução. Menos 2. E menos 1,5. Vamos
copiar essa equação aqui. Vamos colocar aqui embaixo. E vamos colocar também suas raízes. Prova real. Prova real. Vamos ver. Ó, 8 que multiplica. Vamos colocar logo menos 3 quartos. Aí menos 3 quartos ao quadrado. Mais 2 vezes menos 3 quartos. Aí menos 3. Vamos ver se tudo isso realmente vai chegar em zero. Não vou colocar zero aqui. Vou tentar chegar nele. Vamos ver. 8 que multiplica menos 3. Ó, todo número estiver negativo com expoente par vira positivo. Então faça 3 ao quadrado que dá 9. E 4 ao quadrado 16. Mais a mais e menos na multiplicação vira menos. Então aqui vai ficar com menos. Eu posso cortar esse 2 aqui com esse 4, vira 3 meios. Menos 3. Posso cortar esse 8 com 16 também aqui, vai virar 9. 9 meios menos 3 meios menos 3. 9, ó, denominadores iguais. Então faça 9 menos 3. 9 menos 3 dá 6 sobre 2. Copie. Aí, no caso, você copia o denominador, né? Não efetua nada embaixo. Então, 6 por 2 dá 3. 3 menos 3 dá. Chegou no zero, tá vendo? Então, isso comprova que realmente esse número, né, é realmente solução dessa equação. Agora, vou pegar a outra aqui, ó. 1 meio. 8 que multiplica 1 meio ao quadrado mais 2 que multiplica 1 meio menos 3. Então vai ficar assim. Que é 1 meio. Vai ficar 1 ao quadrado é 1. 2 ao quadrado, 4. 2 vezes 1 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. 8 vezes 1 dá 8. 8 dividido por 4 dá 2. Então 2 mais 1 menos 3. 3 menos 3 nos dá 0. Então chegamos também na comprovação que realmente 1 meio também é raiz dessa equação, tá certo? Essa daqui eu vou deixar para vocês tentarem responder em casa. Tirar a prova real, tá? Faça a prova real. Ó, então, cadê aqui? Cadê? E, ok. Certo. Então, só para recapitular. Cadê?
Ó, você utiliza essa formulazinha aqui, né? Quando o A for mais ou menos 1, vai sair rapidinho. Bem legal. E quando o A não for mais ou menos 1, ó, aí tu faz assim, ó. Faz assim, ó. Tá vendo? Faz desse jeito aqui, ó. Que sai bonitinho também. Mas se você não quiser fazer dessa forma, quiser fazer daquela anterior, como eu fiz aqui, não tem problema. Se você tiver domínio com os números decimais, como eu fiz aqui, ó, com os decimais, ó, pode fazer assim também, não dá problema nenhum, não tem problema nenhum, tá certo? Agora, eu acho que dessa forma aqui fica melhor para vocês que não gostam de utilizar os números decimais, né, na soma em produto. Então, só para resumir, essa aqui é a relação modificada. É a relação modificada de Girard. Aí, só para lembrar, quando A for diferente de mais ou menos 1. Lembrando que se for mais ou menos 1, não tem problema, se quiser fazer assim também faz, mas é só aplicar naquela anterior, que é melhor, bem mais rápido, tá bom? Agora, se você quiser também utilizar essa relação modificada com quando o A for diferente mais ou menos 1, eu indico você resolver assim, é melhor. Então, pessoal, ó, outra coisa também, quem quiser esse PDF, comenta aqui no deixa um comentário aqui no vídeo dizendo assim, professor, eu quero esse PDF. Aí tu deixa teu e-mail que eu envio, tá bom? Vai ficar salvo aqui. Mas quem quiser esse PDF para estudar em casa, aí você comenta assim, professor, eu quero esse PDF para estudar em casa. Aí eu vou e mando. Senão você vai pausando o vídeo e vai copiando, tá certo? Qualquer dúvida você deixa aqui no comentário. Lembrando que só é possível utilizar as relações de Girard quando a raiz do delta for um número racional, né? E você só não vai encontrar nas possibilidades de multiplicação, você só não vai encontrar as raízes caso o quê? Só reforçando mais uma vez. Quando a raiz do delta não for um número racional ou o próprio delta ser um número negativo. Quando isso acontecer, você não vai conseguir encontrar as soluções racionais utilizando esse método, tá bom? Então, pessoal, valeu e até a próxima. Continuem acompanhando o meu canal, porque eu vou colocar mais dicas sobre a matemática, tá certo? Valeu!